17 mortos. De Nikellen Viter. Eulália sabia o que queria quando foi procurar a negra velha. Tinha saído do rincão logo depois do almoço, deixando as lides nas mãos da filha. Foi caminhando, não tinha charrete nem cavalo. O burro estava auxiliando ao marido na rocinha de mandioca, que era a única coisa que tinham, além do rancho e do próprio animal. A distância era grande até os arrebaldes da vila, mas não importava. Tinha um maço de dinheiros entre os seios, um chale nas costas e uma cara tão resolvida que até os vizinhos mais chegados não tiveram ousadia de pará-la para conversar. Em todo o caminho, ela foi pensando e repensando no que faria para convencer a preta. Nos detalhes do pedido, se teria de pagar mais e como faria para conseguir o dinheiro. Não houve instante em que não pensasse em voltar atrás. Não houve instante de medo nem misericórdia. A vontade de Eulália já era mais forte que ela. Vinha de anos de uma raiva muda. A velha negra Maria era forra e morava em um rancho de pau a pique não muito longe do centro da vila. Sinal de prestígio, sabia Eulália. Em outro caso, já a teriam enxotado dali. Mas, sendo a negra quem era, chamada para curar gentes em toda a região, a Câmara lhe doara um terreno para viver, sem que se desse muito esclarecimento ao caso. Eulália sabia o porquê. Quase todos os filhos dos vereadores tinham sido partejados pela negra Maria. Ela cuidava de gente e de bicho melhor que qualquer prático. E ainda tinha a antiga senhora dela, mulher de influência, como poucas são, e que era proprietária da casa em que a Câmara ficava. Os vereadores deviam muita obrigação para as duas, então o terreno era coisa pouca. Ela ia pensando tudo isso enquanto decidia que não precisava chegar escondida à casa da preta. Se perguntassem por que uma mulher branca, já passada da idade de ter filhos, estava indo lá, responderia que fora em busca de um chá para dor no peito ou um unguento para tirar a dor das pernas. Ninguém estranharia, pois a preta Maria dominava todas essas coisas. Quando saiu das sombras das árvores que margeavam o caminho, viu a outra mulher de longe, sentada em frente ao rancho, enrolando um pouco de fumo picado numa palha de milho. A preta era baixinha e usava saias escuras e chinelo de madeira, porque não era mais escrava. Na cabeça ia um lenço de florzinhas azuis, por onde se vinham os cabelos já branqueando. O rosto redondo de quem já fora mais pesada e agora ia descarnando com a idade. Tinha os olhos aquosos e tantas rugas quanto eram seus anos de trabalho ao sol e à chuva. Eulália segurou o chale com força em torno do corpo e caminhou com mais firmeza, pois a negra tinha um olho pesado de quem vê nua a alma da gente e agora ela mirava Eulália bem no fundo. Tarde, falou. Tarde, respondeu a negra velha. Eu vim falar com vosmecê. A negra Maria piscou umas 2 vezes antes de responder. Eu não faço isso. Eu nem disse o que queria, reclamou Eulália. Mas eu não faço. Eulália respirou forte enquanto olhava em torno. Maria estava velha, tinha pouco, quase nada. Eu pago bem, disse Eulália com convicção. Havia piedade no rosto da negra quando ela levantou do banquinho de 3 pernas e encarou a outra. Vosmecê pode usar esse dinheiro de melhor jeito. O marido de vosmecê, de certo. Quem lava roupa pra fora sou eu, o dinheiro é meu. Foi então que lhe subiu o desespero, e Eulália acabou chegando mais perto da negra, que cheirava fumo e ervas. Por favor, Maria. Já faz anos, Eulália. Peça consolo a Deus e esqueça isso. Deus. Eulália só não cuspiu porque sua amargura ainda não matara o medo que tinha desde menina de ir para o inferno por causa de uma blasfêmia. Se Deus se ocupasse de gente pobre, não tinha deixado aquele demônio matar meus 2 meninos. Era guerra, Eulália. Em tempo de guerra, homem não se porta que nem gente, se porta que nem bicho. Deixa assim, Deus vai julgar, ela disse dando um tapinha no ombro da outra e indo para dentro do rancho. Eulália foi atrás. Se tivesse de se ajoelhar, faria. Dentro do rancho era tudo escuro, não tinha nenhuma janela e só um fogo de chão, em que as curandeiras agora atiçavam as brasas. Iluminava, mal a mal, os poucos trastes que a curandeira possuía. A pouca luz que vinha da porta estava agora encoberta por Eulália. Foram 17, Maria. 17 rapazes que ele matou porque não quiseram seguir ele para a guerra. Maria deu um suspiro. Ouvi dizer que o povo lá do rincão estava contra ele. Ele quis exemplar. Era guerra, Eulália. Um tremor passou por Eulália e a voz dela saiu em soluços. Degolados, que nem bicho, na frente das mães, dos pais. Que guerra merece isso, Maria? Não tem. Que homem pode ter o direito de fazer isso? E não me venha falar da justiça de Deus, Maria. Só vai ter justiça o dia que ele pagar o que fez. O soluço virou lágrima. Meus 2 filhos, Maria, meus 2 varão. Ela entrou num choro de arrebentar a alma. O choro que engolia todas as noites ao deitar na cama e se lembrar dos filhos. Que segurava todos os dias na beira do arroio enquanto rasgava os dedos lavando roupa para os outros. Um choro que não tinha mais tristeza, só ódio.
A preta velha levantou do braseiro e foi lá no fundo do rancho. Eulália ouviu o barulho da canastra abrir e isso a fez segurar o choro. A canastra da negra era famosa, tão famosa quanto ela, tão famosa quanto o que diziam que tinha lá dentro. Maria voltou de lá com uma Bíblia. Pegou a mão de Eulália e a colocou sobre o livro sagrado. Diz na frente de Deus que eu sou só instrumento, só faço a vontade de vós Messê. Deus é testemunha, jurou com as lágrimas virando felicidade. Amém. Maria largou a mão dela e puxou a Bíblia, voltando a levá-la para o fundo do rancho. Vai-te embora, Eulália, falou por cima do ombro. Vós Messê deve ter serviço em casa, não tem mais nada que fazer aqui. Eulália nem se aguentava de alegria, podia dançar. Deu uns passos para trás, ainda olhando as costas da preta. E o dinheiro? Houve uma pausa que disse mais coisas do que Maria já tinha dito. Ué? Perguntou a voz rouca da negra. Eu não vou fazer nada. O desinteresse só fez Eulália sorrir. Ela tirou o maço de notas do meio dos seios e o largou no lado de dentro da porta do rancho. Quando ergueu o corpo, disse, à guisa de adeus. Eu sei que não. É só um agrado. Até. 2 semanas depois, o povo começou a falar do estado do coronel e a fazer perguntas sobre o que devia estar acontecendo com o homem mais importante da região. Eulália bebia as notícias que chegavam ao rincão como quem tem sede. As velhas do centro da vila, que eram suas clientes de lavado, disseram-lhe que vinham achando-o mais magro. Os homens comentaram na venda, quando seu marido foi lá levar mandioca para vender, que o viram andando pela rua principal, pálido e suado, com a mão sobre o coldre da arma, como se estivesse jurado. Até a Câmara, de quem ele era o presidente, tinha suspendido uma sessão por conta do homem fora de si ter puxado o revólver para a própria sombra. Na semana seguinte, todos falavam que o coronel virara um santarrão e que estava na missa de manhã e de tarde, todos os dias. Correu a história de que ele tinha querido dormir na catedral, mas que o padre Antônio não deixara. No outro dia, lá estava o coronel, de manhã bem cedo em frente à igreja matriz, com o chapéu na mão, pedindo para fazer confissão. Se o padre Antônio ouviu ou deu penitência, Eulália não pôde saber. Contudo, quando a filha dela foi à cidade para vender sequilhos, ouviu dizer que o coronel agora andava sempre com um terço e que rezava como se estivesse sendo seguido pelo diabo em pessoa. As notícias iam piorando. Logo falavam dos olhos injetados de quem não consegue dormir e das mãos trêmulas que já não tinham a mesma força para saudar os correligionários. Eulália soube por intermédio de uma vizinha, comadre da filha do coronel, que a família estava desesperada. O homem encolhia dentro do corpo magro. Todos viam que ele estava com menos altura do que havia pouco mais de mês. Falava sozinho, gesticulava e tinha vezes que se horrorizava como se visse coisas capazes de gelar a alma de um cristão, de tirar a inocência e esperança de qualquer anjo. Diziam que era possível ouvir seus gritos de noite, mesmo se estando do lado de fora do sobrado branco que, por tamanho poder, dominava o centro da vila. Eulália aproveitou um tombo bobo do marido e mandou chamar o boticário Cruz para saber se o tinham consultado. E tinham. Não só ele, é claro. O boticário ficou para a janta e nem precisou da cachaça que ela serviu para contar que tinham chamado o médico e os 2 práticos da vila, mas que cada um tinha dito uma coisa diferente. Logo, concluiu-se que ninguém sabia o que o coronel tinha. Falaram para mandar buscar a preta Maria, mas a filha dele, a senhora sabe, é muito católica e não deixou, comentou o boticário e Eulália respirou aliviada. Não demorou muito para alguém vir contar em sua porta que a tal filha, que era dona da casa do coronel desde a morte da mãe, estava falando em levá-lo para a capital, que sofria, a pobre, em ver o pai naquele estado, mas não deu tempo de nada. Um dia, ele saiu para a rua só de ceroulas e armado de pistola e espada. Gritava com o nada, zurrava, parecia sofrer ataques de espadachins invisíveis pelas costas, pelos lados e tentava revidar. Seu desespero causou riso em alguém que ninguém mais podia ver e ele ordenou com voz rude e apavorada que não risse. Deu tiro, furou o ar com a espada, correu até a frente da catedral, mas não entrou, estava apavorado. Então, caiu de joelhos e implorou que fossem embora, que o deixassem. O povo da cidade não sabia o que fazer. Chamaram o padre, que lhe aspergiu água benta e tentou lhe falar e carregá-lo para dentro do lugar santo, mas o coronel só ouvia o que ninguém via. Eulália comprou 2 pedaços grandes de carne quando soube do tiro na cabeça, bem no meio da praça central de Santa Maria. Um ela assou e serviu de janta ao marido e à filha com cachaça da boa. O outro ela levou para a negra Maria, que a olhou cheia de surpresa. Por que vós Messê me traz isso? É só um agrado, velha, respondeu Eulália. Quem agrada quer alguma coisa. Havia luz no alto das bochechas de Eulália. Pois eu não quero mais nada nessa vida, só lhe agradecer, disse. Maria ficou vendo-a se ir pelo caminho, os olhos perdidos nas costas de Eulália e nas sombras que se faziam a cada passo que ela dava sob o sol.
Eram sombras que vinham do chão, brotavam dele como raízes e se enroscavam às pernas de Eulália com a felicidade perversa dos demônios agora saciados. Agradecer o quê, Eulália? Murmurou a preta velha, vendo aquilo e se persignando. Eu não fiz nada.